Elvis Presley faleceu em 1977 e o Hospital Batista, na pessoa do Dr. Jerry Francisco, o chefe de patologia, afirmou que a morte do cantor se deu a uma arritmia cardíaca severa, seguida de parada cardíaca. Alguns anos depois, Geraldo Rivera, à frente do programa 2020 da rede ABC News, exibe uma reportagem intitulada The Elvis The Cover-Up, o encobrimento de Elvis. Nessa reportagem ele afirma que o Dr. George Nicopolos receitou em demasia medicamentos para o rei do rock and roll. Isso gerou uma série de problemas para o Dr. Nick. Primeiro ele foi julgado pelo conselho médico e o resultado foi a cassação por 3 meses de sua licença médica, além de 3 anos de prisão em liberdade condicional. Mas agora a coisa ficou mais séria. Dr. Nick vai ser julgado pelo tribunal do júri. Nick pode pegar até 110 anos de prisão. Um homem que há poucos anos estava desfilando ao lado do rei do rock and roll, que fez parte da vida mágica de Elvis. Elvis, quando estava em turnê com seus homens, com seus médicos, com sua equipe, ali era um mundo masculino, se você preferir, um mundo macho, um mundo machista. Mulheres, dinheiro, restaurantes caros, casas, automóveis. O Dr. Nick desfrutou de tudo isso, sendo apenas amigo de Elvis e, claro, seu médico pessoal. Enquanto médico pessoal de Elvis, o Dr. Nick poderia controlar o rei através da medicação. Mas para essa nova empreitada, sendo que são 110 anos e a liberdade, Dr. Nick vai ter um dos dois à sua frente como destino. Então ele resolve mudar a sua equipe, aqueles que estão defendendo o Dr. Nick. Então ele contrata James Neal, mais conhecido por processar o líder trabalhista Jimmy Hoffa e mais tarde altos funcionários do governo Nixon em conexão com o escândalo Watergate. Fazem parte de sua equipe Tom Duden e Donna Phillips. Jewett Miller e James Wilson são a contrapartida, é a promotoria. Agora, na segunda parte do capítulo 8, você vai entrar junto comigo nesse julgamento. O rei e Dr. Nick, o melhor do negócio. Com o escritório de advocacia Neal e Harwell a bordo, havia mais trabalho a fazer do que eu imaginava. Neal tinha 2 associados eficientes. Tom Duden era um rapaz alto e magro, de 20 e poucos anos. Ele tinha toda a paciência que a persistência exige, mas era rápido como um interruptor para efetuar as mudanças necessárias. Donna Phillips era um equilíbrio entre detalhes meticulosos e aplicação criativa. A profissional com propósito por excelência. Tom e Donna conseguiam ler com precisão a mente de seu líder a partir de sinais visuais que ele disparava sobre os minúsculos óculos de leitura apoiados na ponta do nariz. Fiquei impressionado com a eficiência da equipe e determinado a acompanhá-los. A mídia está dizendo que o Dr. Nick matou Elvis Presley. O Estado está tentando fazer disso um caso de morte, disse Neal, relembrando a publicidade horrível de The Elvis Cover-Up, o encobrimento
de Elvis. Lembro-me de Geraldo Rivera empilhando comprimidos na mesa e dizendo que esse seria o volume de comprimidos que o Dr. Nikápolos prescreveu pessoalmente para Elvis, disse Neil. Se Neil ainda pudesse ver, eu me perguntava como seríamos capazes de superar o visual prejudicial, mas Neil tinha um plano. Decidi mudar de local por causa do preconceito da imprensa local, disse ele. Contratei um consultor de Memphis para fazer uma pesquisa de atitude da comunidade. Presumi que os resultados diriam que a maioria não seria capaz de ser imparcial. Aconteceu exatamente o oposto. Provou-se que o povo de Memphis não culpou o Dr. Nick pela morte de Elvis Presley. A maioria culpou Elvis Presley. Quando a pesquisa voltou, o que me disseram é que você não quer tirar o julgamento de Memphis. As descobertas da pesquisa foram claras. O povo de Memphis acreditava que se Elvis tomasse muitas drogas e se isso o levasse à morte, ele era o responsável, não seu pai, nem seu empresário, nem seu médico. Com essas informações em nosso arsenal, procedemos à seleção do júri. Os promotores eram os promotores assistentes, Joey Meller e James Wilson. Meller era mais velho e o advogado principal. Ele tinha uma personalidade extremamente intensa, que só conseguia disfarçar temporariamente a persistente ansiedade de um fumante inveterado. Seu hábito o mantinha em um estado hipervigilante, pronto para atacar. Wilson, provavelmente uns 20 anos mais novo que Miller, ficou para trás, contente em realizar tarefas designadas. Foi Wilson que questionou os jurados em potencial. Eles foram informados de que poderiam ser sequestrados por 4 a 6 semanas. Então eles tinham que revelar se eram membros de um fã-clube de Elvis Presley ou Jerry Lee Lewis. Então Miller conversou com os jurados sobre o que eles pensavam sobre os medicamentos e os médicos que os prescreveram. Ele apresentou perguntas que os jurados seriam solicitados a responder. Como o Dr. Nikápolos estava prescrevendo medicamentos de boa-fé ou ele estava empurrando pílulas? O trabalho da promotoria seria persuadir os jurados de que eu havia ignorado deliberadamente a saúde dos meus pacientes e dado receitas a eles só porque eles pediram. Quando chegou sua vez, Neil teve um toque mais gentil e amável, que ele entregou em um sotaque sulista lento e profundo. Ele perguntou aos jurados em potencial como eles achavam que um médico deveria tratar um paciente que tinha problemas com drogas. Ele realmente testou o tema para minha defesa várias vezes na frente dos promotores que, até onde pudemos perceber, nunca perceberam sua tática. Neil disse ao grupo que caberia a eles decidir se meu coração estava no lugar certo quando prescrevi as receitas. Então, assim como faria mais tarde no julgamento, Neil apresentou o que seria seu argumento final. A prova provavelmente mostrará que ele não fez absolutamente certo e nem absolutamente errado. A questão: ele fez o melhor que pôde? A abordagem modesta de Neil produziu um resultado dinâmico. Eu podia ver isso nos rostos das pessoas dispostas a aceitar a responsabilidade de ver a justiça prevalecer no estado do Tennessee versus Dr. George Nikápolos. O júri selecionado era composto por uma dona de casa e um auxiliar de uma casa de repouso, uma secretária e um gerente de loja de ferragens, um músico-compositor de uma empresa de publicidade e um reparador de pianola, um auxiliar de enfermagem e um trabalhador aposentado de hospital, um faz-tudo de peças de automóveis e um caixa de supermercado, uma garçonete e um designer de interiores. Essas eram as 6 mulheres e 6 homens
que decidiriam se as 11 acusações diante de mim se traduziriam em 110 anos de prisão. Satisfeito com o júri, Neil explicou sua abordagem. Gosto de ter um tema para a defesa. Ele me disse, expondo a visão sem culpa que a pesquisa tinha de mim. O médico não deveria ter mandado Elvis embora? Neil citou a pesquisa como afirmando. Então ele acrescentou. Ele deveria ter sido um bom samaritano. O bom samaritano da história bíblica, o homem que parou para tratar de um estranho ferido que outros haviam deixado para morrer, seria o símbolo da minha inocência. Próximo, Neil compartilhou sua estratégia para lidar com juízes cidadãos. Júris, particularmente em casos complicados, lembrarão apenas de cerca de 50% do que ouvem. Eles entenderão cerca de metade do que ouvem e lembrarão de cerca de metade do que entendem. Precisamos garantir que eles entrem naquela sala do júri lembrando e entendendo seus 25% do caso. Fez sentido para mim. Nossa defesa precisa ser simples, clara e direta, Neil instruiu. Sem falar em círculos ou explicar qualquer coisa que não seja um ponto importante que decidimos que precisa ser feito. Mantenha-se no alvo. O júri é um fator-chave, enfatizou Neil. Mas também é a capacidade do réu de testemunhar. Eu estaria no banco das testemunhas para me defender. Eu precisaria fazer melhor do que fiz na minha audiência, minha equipe jurídica advertiu. Seria o trabalho deles me treinar. Meu trabalho é entrar em forma. O caminho para manter minha liberdade seria uma batalha longa e difícil, com pouco sono durante o período, um mês previsto para 6 semanas. Estaríamos no tribunal o dia todo e trabalharíamos na estratégia à noite. Neil e sua equipe tinham uma energia contagiante que me manteve tão envolvido no processo e no que eu poderia fazer que tive pouco tempo para me preocupar. Teoria de Neil. O direito processual é muito parecido com jogar futebol ou guerra. O time que comete menos erros vence. Então planejamos meu julgamento como um jogo de futebol, entendendo que a preparação permite que a defesa converta erros em pontos. Neil atuou como quarterback. Ele selecionou as jogadas que faríamos contra a promotoria e a defesa que usaríamos para frustrar seus avanços. Neil era um ex-promotor e pensava como um. Ele tinha uma compreensão firme do ataque fundamental que a promotoria usaria em sua tentativa de nos dominar, assim como eu quando o julgamento começou. Estávamos residindo no tribunal do juiz Bernie Wyman, no novo Centro de Justiça Criminal do Condado de Shelby. Foi projetado como um teatro em formato redondo, com uma luz central circular, branca e suave, montada no alto para se assemelhar a uma nave espacial. Um carpete escuro, cor de chocolate, espalhava-se por tudo na arena. As paredes, o chão, até mesmo o estofamento das cadeiras giratórias que também ecoavam o tema de nave espacial pretendido. Um carpete estilo Van Hip cobria a barreira baixa por onde os espectadores olhavam para o ringue. O promotor Miller começou. Ele apresentou seus argumentos iniciais em uma postura rígida, lendo um longo bloco de notas. Sua declaração me chocou. Heroína não é o grande problema em Memphis. Dilaudide é. Eu não sabia disso, pensei. Não havia literatura médica que eu conhecesse que informasse aos médicos quais drogas estavam sendo abusadas, quais drogas de rua eram os sabores favoritos do mês. Miller disse que o Estado provaria que eu continuei a prescrever grandes quantidades de medicamentos aos pacientes nomeados na acusação, mesmo depois de alguns terem passado por desintoxicação hospitalar. Então ele disse: Presley tinha muito poucos problemas médicos.
exceto aqueles causados pelo uso excessivo de medicamentos. Lá vem a questão do Elvis de novo, pensei. Miller disse ao júri que o Estado iria apresentar especialistas médicos, que lhes diriam que George Nikápolos não estava prescrevendo esses medicamentos na acusação, por nenhuma razão médica aceita. Quando chegou sua vez, James Neal deu um passo à frente, segurando algumas fichas discretamente em concha em sua mão. Em um tom de conversa e examinando o rosto de cada jurado, ele compartilhou sua abertura. Vocês aprenderão que Elvis Presley teria morrido 10 anos antes sem o Dr. Nikápolos. Presley sofria de pressão alta, cólon ruim, insônia, úlceras, problemas de fígado, glaucoma, obesidade e depressão. Embaralhando as cartas bem de leve, Neal deu aos jurados uma versão de nota de rodapé da minha vida. Então ele começou a descrever minha afinidade por pacientes problemáticos, como eu tinha conseguido reduzir as quantidades de drogas que meus pacientes dependentes estavam usando e que agora alguns não eram mais viciados, como eu ajudei Elvis Presley e Jerry Lee Lewis a se desintoxicarem e se livrarem das drogas, mas eles voltariam para mim piores do que antes. Como o enorme número de receitas a que a promotoria aludiu eram para membros da comitiva de Presley, mas cobradas de Presley porque ele pagava as contas. Como eu enganei Presley com placebos para diminuir sua ingestão de drogas. Neal disse ao júri do Tribunal Criminal que a situação exigia que eu fizesse uma escolha. Eu poderia largar Elvis Presley e ficar longe dele ou continuar a dar-lhe medicação. Depois veio uma orla de testemunhas e L. Hutchinson, investigador-chefe do Procurador-Geral Distrital, Hill W. Stanton Jr., contou sobre a verificação de 150 farmácias no condado de Shelby e South Haven, Mississippi, em busca de receitas prescritas por mim de janeiro de 1975 a outubro de 1979. Era o velho jogo dos números de pílulas novamente, mas dessa vez as apostas aumentaram. Hutchinson obteve uma amostra da minha caligrafia e um especialista verificaria se as assinaturas nas receitas eram minhas. Em linha com sua estratégia de que as coisas fossem mantidas simples, Neal não contestou que eu havia escrito as prescrições, embora eu não acreditasse que eu havia escrito todas elas. Por um lado, algumas das prescrições na exposição tinham 3 e 4 medicamentos listados em uma única folha, e eu sempre escrevia apenas uma prescrição por página. Os nomes de alguns dos medicamentos eram digitados, o que era algo que eu nunca fazia. Nós admitimos, no entanto, que eu havia escrito todas as prescrições apresentadas. Os promotores obtiveram uma grande vitória com os números de prescrição, até mesmo obtendo a aprovação do juiz para mostrar ao júri prescrições não cobertas pela acusação. Neal mostrou seu lado impetuoso ao se opor veementemente. Ele disse que os promotores estavam ampliando as acusações contra mim após o fato. O juiz Wyman respondeu que a intenção e o conhecimento da condição do paciente antes da acusação tornariam as prescrições não listadas na acusação relevantes. A primeira rodada não estava boa, ficou pior. Os promotores trouxeram Robert Milberger, um especialista em caligrafia, para verificar se minha mão havia escrito George Nikápolos na parte inferior dos manuscritos. No interrogatório, no entanto, Neal conseguiu que Milberger confirmasse que os números em 20 das prescrições haviam sido alterados substancialmente. Então veio a testemunha de acusação, Jack Kirsch, um homem que eu já havia considerado um amigo de longa data. Como ele foi quem originalmente contou aos produtores do 2020
sobre a auditoria do Estado e contribuiu com trechos sonoros para The Elvis Cover-Up, o encobrimento de Elvis, eu não sabia o que esperar dele. Kirsch respondeu a perguntas que eu havia antecipado. Sob o cruzamento habilidoso de Neil, Kirsch passou a ser uma testemunha de defesa. Ele disse que não podia verificar se eu tinha realmente prescrito aquelas receitas por telefone para a farmácia, porque ele não atendia a todas as ligações da farmácia. Neil também levou Kirsch a dizer ao tribunal que quando eu peguei a quantidade anormalmente grande de drogas em sua loja, eu tinha dito a Kirsch que eu as usaria para tratar a comitiva de Elvis. Em seguida, Kirsch disse que eu havia pedido a ele para me ajudar a localizar empresas farmacêuticas que fariam placebos para mim. Kirsch até disse ao júri que eu havia dito a ele que Elvis estava recebendo drogas de todos os lugares sob o sol, e que algumas estavam até mesmo sendo trazidas de fora da cidade. Eu estava definitivamente feliz que a promotoria havia chamado Jack Kirsch para comparecer ao tribunal. Seu testemunho certamente me ajudou. Então veio uma revisita à minha manutenção desleixada de registros. A testemunha de acusação Laura Domagala, chefe de registros médicos do grupo médico, declarou que eu realmente me comparava razoavelmente bem a alguns dos outros médicos. Ela disse que o Estado só estava preocupado com os medicamentos para 11 dos 2.500 pacientes que eu tratava anualmente. O Dr. Beecher Smith II, o advogado do espólio de Elvis Presley, confirmou à promotoria que eu havia recebido empréstimos antes da morte de Elvis Presley. Sob interrogatório, Neil fez Smith explicar ainda mais que uma grande parte do empréstimo já havia sido paga e que o empréstimo de Elvis estava garantido pela escritura da minha casa em nome de seu espólio. Smith também declarou que as notas mensais estavam em dia. Marty Lacker, um membro da máfia de Memphis de Elvis, testemunhou após sua esposa Patsy. Ele falou sinceramente em The Elvis Cover-Up sobre como sobreviveu à sua própria abstinência de medicamentos viciantes para dormir. Neil já havia se encontrado com Marty, que concordou em testemunhar em meu nome, mas a promotoria o chamou como testemunha primeiro. Marty contou sua história sobre como eu o avisei sobre os perigos do Plácido, os comprimidos para dormir que ele estava tomando, e o avisei para ficar dentro da dosagem prescrita. Eu respeitava Marty por sua capacidade de fazer isso e nunca tinha visto sintomas de abuso de drogas quando o examinei. Eu também nunca considerei Marty um viciado em drogas ou medicamente viciado. Eu o avaliei como inteligente e bem-sucedido, um indivíduo altamente funcional que estava administrando bem sua vida. Finalmente chegou o dia em que o Estado tentaria incluir o relatório da autópsia de Elvis. Eu não conseguia entender por que o Dr. Eric Muirhead persistia tanto de que Elvis tinha morrido por uma morte relacionada a drogas. O que era pior, eu não conseguia entender por que ele continuava tentando me conectar à morte de Elvis. O Dr. Muirhead sabia que eu não tinha prescrito o único medicamento próximo ao nível tóxico que tinha uma chance de causar a suposta overdose de drogas. O Dr. Muirhead relatou ao tribunal criminal como ele havia examinado o corpo de Elvis Presley quando conduziu a autópsia como chefe de patologia do Batista Memorial. Ele entrou em detalhes sobre os órgãos e fluidos do corpo, então ele só teve que dizer mais uma vez que os espécimes não incluíam conteúdo estomacal. Eles foram bombeados para fora no pronto-socorro. Miller perguntou: "Você e os outros médicos tiveram alguma conversa durante a autópsia?" Onde Miller pensa que quer chegar com isso? Eu me perguntei. O Dr. Muirhead começou sua resposta.
Tivemos alguma discussão sobre se a morte pode ter sido devido a... Protesto, meritíssimo, disse Neil, levantando-se de um salto. O juiz já havia decidido antes que a promotoria poderia questionar o Dr. Muirhead sobre drogas encontradas no corpo de Elvis, mas não sobre a causa da morte. Aqui estavam eles, tentando entrar sorrateiramente de novo. O juiz Wyman declarou: "O tribunal entrará em recesso." As paredes à prova de som na sala do tribunal abafaram as vozes levemente moduladas dos advogados. Isso e a iluminação fraca dificultaram que muitos na imprensa ficassem acordados, a menos, é claro, que o nome de Elvis Presley fosse mencionado. Nesse ponto, membros da imprensa internacional, devidamente sentados nas primeiras fileiras, começaram a se mexer e tiveram que ser silenciados por um oficial. Ao contrário da minha audiência do Conselho Médico, havia uma política de 100 câmeras no julgamento do júri, mas o número de repórteres cobrindo o evento havia aumentado. Em um acordo civil com a mídia, Neil havia combinado que iríamos a um determinado local e responderíamos perguntas após o recesso do tribunal todos os dias, em troca de não nos seguirem pela rua e enfiarem aqueles postes na nossa cara. Isso incluía a ABC TV, a equipe que agora estava circulando pelo corredor, fazendo lobby para que a autópsia fosse admitida. Este caso se tornou totalmente uma coisa de Elvis Presley, Neil disse ao juiz Wyman. O Estado já assumiu a posição de que não havia questão de má conduta na morte de Elvis, que não houve conduta criminosa do Dr. Nikápolos. Minha equipe de defesa descobriu que o gabinete do Procurador-Geral Distrital Hill W. Stanton Jr. havia assumido a posição no processo aberto no Tribunal de Chancelaria pela ABC News de que não havia crime envolvido. Neil pediu ao juiz para impedir qualquer testemunho sobre as drogas encontradas no corpo de Presley ou testemunho sobre a causa de sua morte. O promotor Miller, surpreendentemente, concordou, afirmando que a causa da morte não estava sendo contemplada neste julgamento. Ele certamente me enganou. "O que está acontecendo?" perguntei a Neil, querendo saber o resultado final. "O que o juiz fez foi dividir o bebê", explicou Neil. O juiz decidiu que as drogas encontradas no corpo de Elvis após a morte eram pertinentes, mas a causa da morte seria irrelevante para as acusações contra mim. No interrogatório, Neil conseguiu perguntar ao Dr. Muirhead sobre uma conversa anterior que tivemos. O Dr. Muirhead foi obrigado a admitir sob juramento o que eu lhe disse. Drogas sempre estavam disponíveis e eu tinha dificuldade em controlar as drogas disponíveis para esse indivíduo. Eu encontrava drogas na mesa de cabeceira e as removia. Então voltava lá alguns dias depois e as encontrava de volta na mesa de cabeceira novamente. O Dr. Muirhead estava usando meus comentários para desencadear sua teoria de overdose de drogas por polifarmácia da morte de Elvis? Eu me perguntei. Silêncio total veio com a chegada da próxima testemunha de acusação. Dr. Norman Wiseman, um bioquímico da Califórnia do Bioscience Laboratory. Todos queriam ouvir seu testemunho, especialmente eu. Mas não Neil, que já parecia saber exatamente o que o médico diria. Eu nunca vi o número de drogas que encontramos neste caso em nenhum outro espécime, disse Wiseman, sobre as amostras da autópsia de Elvis Presley. Ele não apenas listou as drogas, mas também onde elas foram encontradas. Codeína aparecendo como Percodan, um narcótico no sangue, urina, fígado e rins. Eticlorovinol, como Placidil, um sedativo no sangue. Diazepam como Valium, um sedativo no sangue e na urina.
etinamato como valmide, um sedativo no sangue e no fígado, amobarbital como amital, um sedativo no fígado e na urina, fenobarbital como nembutal, fenobarbital como carbrital e metaqualona como quaalude, todos sedativos no sangue, fígado e rins. Feniltoloxamina, sinutab, um descongestionante. Amitriptilina, na forma de Elavil, um sedativo. E meperidina como Demerol, um narcótico, todos no fígado e rins. 3 outros medicamentos, o metabólito do diazepam, que veio do Valium, a morfina, que pode ter sido um derivado da codeína, e a nortriptilina, foram criados quando outros medicamentos entraram no corpo. Quando ele se levantou para interrogar, Neil foi rápido em calcular que 3 das drogas encontradas poderiam ter sido criadas por interações químicas entre as outras drogas, reduzindo assim o número de drogas encontradas na morte de 14 para 11 compostos diferentes, apenas no caso de os jurados não terem feito isso. Então ele os lembrou que Presley obteve codeína de um dentista que ele visitou na noite anterior à sua morte, apenas no caso de os jurados terem esquecido. Não é verdade que todas as drogas encontradas no corpo do Sr. Presley estavam em níveis terapêuticos, exceto a codeína? Neil perguntou a Wiseman. Acredito que a metaqualona estava acima do nível de toxicidade, ele respondeu. Mais tarde, no entanto, Wiseman se retrataria dizendo que a metaqualona, que foi relatada anteriormente como estando em nível tóxico, era questionável e, na verdade, na fronteira entre os níveis tóxico e terapêutico. Wiseman foi forçado a admitir que não havia como provar que eu havia prescrito qualquer uma das drogas encontradas no corpo de Elvis. Finalmente, Wiseman concordou que eu havia prescrito apenas 8 das 44 drogas apresentadas pela promotoria, algumas delas prescritas meses antes da morte de Elvis. Eu não seria da opinião de que, se as drogas fossem tomadas em janeiro, elas seriam encontradas em agosto. Wiseman declarou conclusivamente, explicando que a maioria das drogas tem uma meia-vida média de 3 ou 4 dias, e algumas perdem metade de sua força em menos de 30 minutos. A meia-vida é o tempo que uma droga leva para perder metade de sua força. Então, como observação final, Neil pediu a Wiseman que verificasse as prescrições já em evidência. Final da parte 2 do capítulo 8. Bem, meus amigos, minhas amigas, eu volto com mais dessa história, sempre com um vídeo inédito às 8 horas da noite. Vida longa ao rei. Elvis para sempre.